Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Roger Hamudi, eu sou consultor da IAP e vou estar aqui fazendo uma demonstração em vídeo, uma visão geral da plataforma de e-commerce Expert Commerce. Bom, iniciando aqui, as lojas virtuais hoje, qual que é o conceito das lojas hoje no mercado de e-commerce no Brasil? As lojas possuem um foco exclusivo na promoção e venda de produtos, né? Então a gente vê lá que as lojas têm, destacam bem os meios de pagamento, as mídias sociais, né? Facebook, Twitter, integração com as mídias, né? Analytics do Google, promoções, né? E marketing para publicar os produtos, para promover as vendas, enfim. Comparadores de preço, que a gente pode citar alguns aqui de mercado, Buscapé, Zoom, Zura, Kelco. Enfim, as plataformas de e-commerce têm bastante foco também com os comparadores de preço para você poder estar publicando aí as ofertas dos produtos nesses comparadores aí para promover vendas. SEO, que é aquela questão de você manter o seu site visível, né, na internet, no Google. Você poder ranquear o seu site, ele aparecer nas pesquisas do Google. Layout, né, uma questão importante, as plataformas de e-commerce investem bastante em layout, apresentação da loja, né, um modelo funcional da loja, busca, menus, essas coisas, integração com usuários, zoom em fotos, enfim. Mecanismos de buscas, né, que envolve que dentro da própria plataforma, no quesito assim, estou procurando um produto A, B, C, D, né, com as características 1, 2, 3, 4, XPTO, enfim. Também tem os mecanismos de buscas que são foco, né, são alvo dos conceitos dessas lojas virtuais que a gente tem no mercado hoje. E a gestão de produtos e estoques, né, de uma forma simplificada. A gente tem essa gestão aí dos produtos, um controle, né, dos produtos, obviamente para que eles possam ser vendidos, um controle de estoque bem simplificado. E eu linkei aqui também, foi listado aqui alguns relatórios de controle, né? Relatório de venda, relatório financeiro, de recebíveis, enfim. Isso daqui é uma visão geral, assim, bem superficial, do foco que as lojas virtuais têm hoje para que possa promover a venda dos produtos para os lojistas, né? Então, se você quer partir para vender na internet, você precisa ter uma loja virtual. E as lojas virtuais, invariavelmente, elas dão um foco na promoção e na venda dos produtos. Tá? Prosseguindo aqui, enfim, aí que aqui o slide nos faz uma pergunta. Estou vendendo e agora, né? O negócio não gira apenas em torno das vendas. Ou seja, o e-commerce, como qualquer outro tipo de negócio onde você vende, né? As vendas não são o único conceito que precisa ser abordado para que você possa ter sucesso na sua empreitada. Então, quem vende necessariamente precisa, né? Então, eu linkei aqui também, fiz uma lista aqui de algumas coisas, né? Não é uma lista completa, mas só para a gente ter uma noção, para dar um overview aí do assunto. Quem vende precisa comprar, né? Então, assim, a não ser que a pessoa produza, mas mesmo assim, em produção você precisa ter uma gestão de compra de insumos. Então, assim, o que o cara precisa? Né? O que o lojista precisa quando ele quer vender na internet? Ele precisa ter uma gestão de compras, né? Então envolve aí o MRP, que seria um planejamento daquilo que você precisa comprar, né? O sistema de apresentar para você algumas demandas de compra, né? Com base nas vendas ou com base em histórico de vendas, com base em reposição de estoque que está necessitando para poder fazer entregas. A gestão de pedidos de compra com os fornecedores. Né, através dos pedidos de compra você tem também como você mensurar o seu custo, né, de produto que você tem para você poder compor a sua margem de venda, enfim. O recebimento das mercadorias. Você imagina uma loja virtual que você tenha lá um volume não tão expressivo de vendas, onde você consegue controlar tudo isso manualmente. Mas o desejo de todo mundo que vai para a internet é vender bastante. E aí cai naquele ponto. Quando você começar a vender muito, como é que fica para você gerir essas coisas? Então você precisa ter um sistema de compras que consegue fazer uma gestão automatizada dos seus pedidos, do seu MRP, do recebimento das mercadorias, né? Onde você tem um recebimento físico, fiscal, né, da nota fiscal, para você também
poder bater com o seu pedido de compra, ver se o que você comprou exatamente foi o que o fornecedor mandou. Você fazer etiqueta de armazenagem das suas mercadorias para você poder estocar. E devoluções também, né? A questão das devoluções aí, mesmo devolução de cliente, que são as recusas, quanto devolução para fornecedor. Armazenagem, né? É um ponto bastante crucial aí no e-commerce, porque armazenamento é um processo logístico bastante complexo, que envolve muitas pessoas, envolve muita tecnologia para você fazer uma gestão eficiente. Então, foi linkado aqui a questão dos estoques, inventário, os lançamentos auxiliares para você poder dar entrada e saída daquilo que são itens que não são de inventário, enfim. Tem o controle também da logística do armazenamento toda, né, que envolve a gestão de estoques, junto com o MRP, com a parte de recebimento, devolução. O faturamento, né, eu vendi lá... teve até um case nosso aí que o nosso cliente ele vendia bastante, ele tinha uma plataforma de e-commerce onde ele vendia muito, e essas vendas começaram a aumentar, e à medida que elas foram aumentando, ele não tinha um software que pudesse acompanhar esse volume. Então ele vendia 200 pedidos no dia e conseguia entregar apenas 100. Então vai gerando ali uma quantidade que vai ficando para trás e você não consegue atender, aí vai gerar PROCON, vai gerar reclame aqui, uma série de problemas que você vai ter com a sua loja. Então, no faturamento envolve a nota fiscal eletrônica, né? A parte fiscal de classificação, os tipos de comercialização, né? As obrigações fiscais, enfim. A parte de entrega, a logística de entregas e fretes, né? Que você precisa ter. As plataformas de e-commerce hoje as lojas virtuais elas têm alguma coisa relacionada a isso, né? Mas não é um controle tão profundo como deveria ser, um controle mais detalhado aí. Apuração dos lucros, né? Gestão financeira, né? O que eu vendi, o que eu comprei, né? Vou confrontar o que eu gastei com o que eu recebi, preciso saber se estou lucrando, né? Aí vale a pena comentar a respeito de outras questões, como a parte de conciliação de cartão, pagamento eletrônico, recebimento eletrônico, de carteira de boleto, enfim. Tem uma série de coisas aí que o e-commerce é muito dinâmico, são muitas vendas, as vendas são em quantidades grandes, né, de pedidos. Então fica difícil de controlar. Se você não tiver uma gestão financeira eficiente, você não vai saber como que anda a saúde da sua empresa, do seu e-commerce. Um monitoramento também, é um outro ponto importante, você ter os indicadores de resultado, né, com relação ao que você vendeu, quanto que você está tendo quais são os períodos sazonais, né, se você tem muita entrega pendente, se tem muito pedido cancelado, qual é o tipo de forma de pagamento que você vende mais. E aí, por aí vai, né? Aí você pode entrar até em outros quesitos aí com relação a uns relatórios mais avançados aí, que te dê uma visão de tomada de decisão, de negócios, enfim. E o planejamento, que é a gestão e integração dos departamentos. Pode parecer que não, mas e-commerce é muito complicado integrar os departamentos. Tem muita coisa que um departamento depende do outro, como em toda empresa. Então, você precisa ter um controle, uma integração entre esses departamentos, né? Imagina só que você tem lá um cliente que fez uma devolução de uma mercadoria numa recusa e não quer que você reponha aquela mercadoria para ele. Então o que vai acontecer? Vai voltar a nota fiscal pela transportadora, você vai ter que fazer uma entrada na parte do recebimento lá, dessa devolução, vai ter que reintegrar ou não o seu estoque, você vai ter que gerar um reembolso para essa pessoa, você vai ter que às vezes a transportadora pode danificar, pode ser por um problema de transporte, de logística lá, a transportadora danificou o seu produto, você precisa cobrar a transportadora, enfim, são vários departamentos que estão integrados, que se esse processo como um todo não funcionar dentro dessa perspectiva de passos, né, de ininterruptos, você pode ter problemas de coisas que vão ficando para trás e incontroláveis, né? Então tem um planejamento, tem uma execução, tem que ter todo um controle do negócio aí, e não envolve só venda, né, como já foi colocado aqui nesse slide. Bom, o que a gente tem de solução disponível aí, né, no mercado? Nós temos softwares de ERP, que são conhecidos como back-office ou back-ends, né, que são soluções de mercado para a gestão dos processos de retaguarda da empresa dentro do e-commerce. Tá? Então, o que envolve aí? O que esses softwares trazem, a grosso modo dizendo? Traz essas gestões que a gente acabou de colocar lá.
gestão de compra, vendas, faturamento, estoques, gestão financeira, logística, relatórios, né? Apoio à tomada de decisões, entre outras coisas aí. Como é que fica o modelo funcional, então, do e-commerce hoje no mercado brasileiro, que a gente tem aí? A gente tem, né, algumas empresas optam por ter só loja virtual, né, porque não tem um volume expressivo de vendas, não tem algo que justifique ter um software gerenciador por trás de toda aquela retaguarda. Então, às vezes, as funcionalidades que tem na loja virtual já são suficientes para tal. Mas o modelo funcional ideal seria a loja virtual, né, que é o modelo que a gente tem hoje oferecido pelo mercado, mais o ERP Back-Office, você tem aí uma solução completa, né? Então é isso que o mercado oferece hoje. Bom, a gente vai aqui, eu sei que esse modelo tem muitas qualidades, né? Seria leviandade da minha parte não dizer isso, mas eu vou explorar aqui um pouquinho as falhas desse modelo de negócios, que são falhas que acabam gerando insatisfações, problemas de logística, de entrega, que acabam por demandar, às vezes, até problemas que não tenham solução na sua loja. Você pode perder clientes, pode ficar mal visto, pode até quebrar o seu negócio por conta disso, tá? Então vamos lá. Nesse modelo funcional, onde você tem um núcleo sistêmico de loja virtual, mais um núcleo de ERP, separados, você tem alguns problemas aí, tem algumas falhas. A primeira delas, que é apontada aqui, é a implantação de 2 projetos com 2 empresas distintas. Tá, então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você, quando vai procurar uma solução no mercado, você não encontra uma solução única, ou seja, você tem uma empresa que te fornece uma coisa e outra empresa que te fornece outra. Ou quando acontece, raramente, de uma empresa fornecer os 2 projetos, esses 2 projetos são sistemas separados. Então, esse é um problema. Em que ponto? Você tem que recorrer sempre a 2 empresas diferentes para poder estar implementando o seu negócio. Tá? Loja virtual versus back-office em graus de evolução diferentes. Então, dado esse cenário, você tem lá. Você pode ter uma loja virtual que tem algumas funcionalidades e que o back-office não acompanha. Você não consegue explorar esses recursos no seu back-office. Ou o contrário, alguns recursos do back-office que você não pode expor na loja, porque a loja também não está no mesmo grau de evolução, né? Então isso também é um problema. E às vezes você fica com uma ferramenta subutilizada por conta desse cenário. Um outro ponto aí, qualquer customização tem que envolver 2 empresas. Então, custo maior com menor assertividade. Aí fica aquela coisa, vou fazer um projeto aqui para criar uma campanha de marketing, de venda de produto no site, e precisa fazer uma customização. Vou chamar a empresa de loja que desenvolveu a loja para mim, e vou ter que chamar a empresa que tem o back-office também, para as 2 sentarem juntas e a gente discutir, né, juntos aí como ficaria essa customização. Então, o que acontece? Você vai ter um custo maior porque você vai ter que pagar 2 projetos, um para cada um, né? O grau de assertividade é menor, por quê? Porque a gente conversa uma coisa aqui, de repente a implementação não fica exatamente daquela forma, aí não teve aquela aderência que o cliente esperava. Enfim, é muito difícil você colocar 2 empresas frente a frente e fazer um trabalho assim com uma sinergia que saia com bastante assertividade, aí, com bastante acurácia daquilo que foi acordado, daquilo que se desejava, né? E depois, quando começam a gerar os problemas de suporte, de erros e tal, aí fica aquele jogo de, mas aqui não é com a gente, foi o pessoal lá da loja, não, foi... Então tem esses problemas aí, a gente já trabalhou muito com esse cenário, tivemos vários problemas dessa natureza. A próxima falha aqui apontada aqui na nossa demonstração é que as integrações, né, entre os sistemas podem não ter o grau de agilidade e confiabilidade necessários. Ou seja, dado que são sistemas diferentes, você tem que ter uma integração entre eles. Aí são criados programas de integração com ferramentas, né, de transformação de dados, que copia dado de um lado, joga o dado para o outro. E isso gera uma série também de problemas. O primeiro deles é com relação à agilidade, né? O e-commerce é um tipo de negócio que é missão crítica, 24/7. O cliente está na loja comprando ali no site, ele precisa ter uma visão exata daquilo que ele está fazendo. Ou seja, o preço tem que ser exatamente aquele naquele momento, o estoque tem que ser exatamente aquele, né? E se não for, você vai ter problemas depois lá na sua retaguarda.
Então, o que acontece aí? Quais são os sintomas mais comuns? Vender item que não tem saldo em estoque, você não queria vender sem o saldo. Um produto que acabou não subindo, né? Você acabou esgotando o produto ou colocando o produto em comercialização, ele não apareceu na loja. Pedido que não chegou no back-office ainda, que está demorando para chegar. Pagamento que já foi autorizado, mas que a loja virtual ainda não viu. Enfim, isso gera saque, isso gera PROCON, isso gera problemas de reclamação, isso gera problemas de suporte técnico na retaguarda, de você ter uma pessoa para ficar olhando isso. Enfim, são problemas que às vezes acabam tornando inviáveis o modelo funcional aí. E aí que são problemas que eu já apontei aqui. O último item são falhas constantes no processo, né? Produto, saldo, estoque. Aí nunca aparece quem é o pai da criança. Onde que foi que aconteceu o problema? Não apareceu esse saldo na loja, por quê? Porque o RP não mandou, porque a loja não pegou, porque a informação não foi, porque a informação não veio. Aí ficam esses problemas que eles são administráveis, sim, mas são dores de cabeça aí que o lojista não quer ter. E às vezes não tem estrutura para contornar e para controlar isso. Continuando, modelo funcional proposto pela nossa plataforma de e-commerce, Expert Commerce. Você tem a loja virtual e o back-office dentro do mesmo núcleo sistêmico. Tá? Então o desenho exemplifica isso. É um sistema integrado único, onde você tem tudo aquilo que você precisa de ferramenta para gerir o seu negócio dentro da mesma solução. Tá? Então nós eliminamos aqueles pontos que acabamos de ver aqui no slide anterior. Né? Então quais são as vantagens deste modelo funcional? O sistema é único, o mesmo fornecedor, o mesmo grau de evolução. Tudo que for feito, né, de melhoria necessária, seja de roadmap, ou seja, melhoria que o cliente deseja customizar, a loja virtual e o back-office vão estar em sintonia, no mesmo grau de evolução. Ou seja, não vai ter nenhum recurso que você tenha disponível no back-office que seja subutilizado porque a loja virtual não comporta e vice-versa. Roadmap de atualizações contempla todo o ecossistema do lojista. O roadmap seria aquelas atualizações que vão ocorrendo ao longo da vida útil do sistema, né? As atualizações que são acordadas em contrato e que o cliente tem direito a elas, de melhorias e de provimento de novas funcionalidades. Grau de evolução em mesmo nível, já falei aqui. Projetos de melhorias com custo reduzido, porque é um único fornecedor, né? E o grau de assertividade é maior, né? O custo é menor. A responsabilidade pelos problemas fica centralizada no único fornecedor de software. Né? As soluções também só dependem de um fornecedor. Né? O duro é difícil quando você tem duas empresas e aí uma sabe como resolver e depende da outra. E aí quem acaba pagando o pato é o cliente porque as duas não estão no mesmo grau de conhecimento e de agilidade para a resolução de problemas. Pedidos, estoques, vendas todas online. A loja virtual e ERP acessam a mesma base de dados. Não existem problemas de informações desencontradas, ou seja, o saldo de estoque está sendo atualizado, né, no mesmo tempo em que está sendo vendido, ou que está sendo faturado. O cliente sempre vê na loja o saldo real. Um exemplo prático disso. E todos os recursos disponíveis para a gestão completa do negócio estão à mão do lojista. Tá? Bom, aqui cabe agora uma pausa para uma demonstração do sistema. A gente vai fazer essa demonstração aqui do Expert, né, de como a ferramenta funciona.